Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Hoje, dia 31 de dezembro, sexta-feira, estamos começando agora o programa Palavra do Dia. Eu venho aqui com muito prazer, com muito gosto também, é claro, a trazer até você a Palavra de Deus, o Evangelho do Dia. Para mim é aquele prazer muito grande. Espero que na sua vida acolher a Palavra de Deus também seja um prazer muito grande. Vamos, então, para a Palavra de Deus. O Evangelho de hoje se encontra em Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque chegou o tempo da colheita. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior de todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho, com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, se torna interessante a liturgia da palavra, o evangelho dessa semana, que toda a nossa igreja, o evangelho que proclamo, que trago aqui, eu reflito todos os dias, é um evangelho que é proclamado em toda a igreja, no mundo inteiro. A igreja católica, ela tem ali, olha, o dia de hoje é esse evangelho. E nós ouvimos, então, durante toda a semana, Jesus falando da semente, da lâmpada, ou seja, da própria palavra. Ele continua a insistir claramente no mistério do reino dos céus. E a primeira parábola contada por ele, no texto de hoje, faz um convite à esperança, à confiança e à paciência. Então, são frutos: esperança, confiança, paciência, que muitas vezes falta em nossa vida. Deixamos faltar ali a esperança, deixamos faltar a confiança, e não temos esperança, ou não temos paciência para esperar. Então, não se pode apressar a vinda do reino de Deus. Assim como a semente que é colocada na terra, que se espalha na terra e vai germinando ao longo do tempo. É como a lavoura, o agricultor. Ele vai ali, naquele terreno, naquela lavoura, prepara o solo, prepara tudo direitinho, coloca a semente, mas agora ele já não pode mais fazer nada. A partir daquele momento em que ele coloca a semente, ele não pode fazer nada. O que ele pode fazer é esperar. Esperar o quê? Esperar que aquela semente venha germinar. Não, eu vou lançar a semente, eu vou colocar a semente na terra hoje, e hoje mesmo ela vai crescer, ela vai produzir fruto e eu vou colher. Olha, tudo tem um tempo, Tudo tem um tempo na nossa vida, Tudo nós temos. Por isso eu começava com aqueles 3 pontos importantes, A esperança, a confiança e a paciência, E quando se trata, ou pensar para ilustrar bem aquilo que é, o que se refere a uma planta, eu tenho esperança que eu vou ter uma boa colheita, Eu espero em Deus que eu terei uma boa colheita. Então eu vou colocar, com toda a confiança, eu vou colocar a semente na terra. E depois eu vou ter paciência para esperar. Eu vou ter paciência, eu vou esperar esse tempo de Deus. Eu tenho que ter paciência para esperar a sementinha germinar, começar a crescer, ir crescendo, depois florescer, soltar os cachos, no caso, encher as vagens, ou formar a espiga, para depois, ao final de um tempo, vir realmente essa colheita. Então, o final dos tempos, marcado pelo amadurecimento das espigas, ele traz consigo a imagem da foice,
né, que remete também ao juízo final. O homem mete logo após o juízo final. Jesus, na verdade, está se referindo justamente ao juízo final. Mas ele conta essa parábola dessa forma, ilustrando, né, a semente, a terra, algo que é prático da nossa vida, para compreendermos que assim também acontece no reino de Deus. Tudo deve ser feito com paciência, deve ter esse impulso realmente da confiança, da esperança. Dentro do reino de Deus é necessário que hajam, que existam essas virtudes. E a segunda parábola contada por Jesus, ou dita por Jesus, nos indica a dimensão universal do crescimento do reino de Deus, que comparável a um grão de mostarda. Ele compara aquele grão de mostarda, um pequeno grãozinho, pequenininho realmente não sei se você conhece, mas é bem pequenininho, mas é capaz de crescer muito. Quando germina, é capaz de crescer muito. E ali realmente os pássaros podem inclusive abrigar em seus ramos. Bom, aquilo que é pequeno, parece pequeno demais, mas torna-se grande ao alcance de todos, de modo que até os pássaros podem vir abrigar as suas sombras, diz o versículo 32. E o texto de hoje termina justamente com a insistência de Jesus em continuar a ensinar, por meio das parábolas, tanto a multiplicação também, quanto a seus discípulos, essa multiplicação que deve ser feita, multiplicar a palavra de Deus no sentido de levar a outras pessoas, quanto os seus discípulos. Então está aqui algo que é muito prático na nossa vida, mas que, claro, nós devemos entender para colocar realmente em prática. É muito prático, mas nós precisamos compreender essa dinâmica própria da palavra de Deus, do mistério de Deus, do reino de Deus em nossa vida. Porque, claro, nós devemos acreditar no Senhor, mas nós devemos acreditar sabendo como as coisas funcionam também. Não é aquela ignorância, a ignorância teológica, não. A ignorância não podemos ter, mas devemos compreender. Então, por isso, Jesus tenta explicar, coloca parábolas. Olha, é assim que acontece o reino de Deus. Tem que ter paciência, tem que ter esperança, tem que ter perseverança. É assim que acontece em nossa vida. Então, eu peço ao bom Deus que hoje, nessa sexta-feira, nos conceda realmente a graça da esperança, da confiança, da paciência, que muitas vezes falta em nossa vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um final de semana repleto da graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele abraço para você, fica com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.